Muito bem, você que está com a gente desde 8 horas, é muito bom você estar aqui com a gente, obrigado, que Deus possa honrar você, sua presença, e você também que entrou em nosso sinal. A gente pede desculpas aí por um atraso, por um problema técnico, mas que bom que estamos já em transmissão, e tendo esse momento para, mesmo à distância, conversarmos juntos, ouvir a palavra de Deus, e podermos assim crescer em nossa caminhada espiritual. O nosso tema da semana foi muito bom, aprendemos um pouco mais como compartilhar a história de Jesus. Eu quero dar a palavra ao nosso diretor, que é o diretor do Clube de Desbravadores. Ele tem um recado importante para os que vieram aqui presencialmente. Primeiro, diretor, meus parabéns pelo Dia Mundial, pela linda programação que tivemos agora há pouco. Não acabou, não é? Ainda tem mais, eu acredito que posso fazer o convite para todos aí. Por favor, um recado para todo mundo e as orientações. Muito bem, um bom dia a todos mais uma vez. Nós gostaríamos muito que você que veio nos visitar, você que é responsável, que é pai de um desbravador, que continuasse conosco aqui, para que nós possamos dar continuidade a essa linda programação. Os desbravadores, juvenis e adolescentes, eles podem se dirigir até o auditório onde há os ensaios do coral. Lá já tem um grupo, tem uma equipe que vai estar trabalhando com vocês, a lição de vocês, tá? E trabalhando a questão espiritual na escola sabatina com vocês, tá certo? Os demais, da diretoria do clube e os responsáveis, os pais, podem continuar conosco aqui, pastor. E nós vamos aqui juntos recapitular a lição, estudar a lição e tirar, assim, boas lições para a nossa vida, né? Muito bem, muito obrigado, nosso diretor Leonardo. Estamos aguardando apenas o Rodney aqui se posicionar para a gente participar desse momento. O Rodney, ele tem um monte de especialidade, né, Leonardo? Explica para a gente o que é esse monte de coisa na faixa. Eu nunca vi uma faixa assim tão cheia, tão bonita. O Rodney, ele já está nessa caminhada há alguns anos, né, Rodney? E vai estar aí se investindo em líder, né? Meus parabéns ao Rodney. E durante essa longa caminhada ele fez várias especialidades, especialidades de habilidades manuais, especialidades de recreativas, especialidades espirituais. Há uma infinidade de especialidades e com certeza é uma faixa muito bonita, porque ele é um desbravador capacitado, faz parte do Clube Pioneiros para poder instruir as nossas crianças, né? Amém. Rodney, se apresenta. Oi, som. É aqui também, não é aqui. Pode manter. Rodney, se apresenta para todo mundo aí, por favor. Sim, primeiramente, bom dia, feliz sábado aos irmãos. Irmãos, meu nome é Rodney e... Tá caindo as coisas? Acontece, programa ao vivo. Bem, queridos, meu nome é Rodney, sou mineiro aí também como pastor, né? E trabalho já no Clube dos Bravadores há em torno já de 11 a 12 anos já. E fico muito feliz, tive a oportunidade de fundar 2 clubes também em Minas. E levar ao batismo sempre foi o nosso principal objetivo, né? E graças a Deus a gente tem conseguido isso. E aqui no Pioneiros do Marco, agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui, que é muito boa. Nessa pandemia, né, dá uma saudade, estar todo mundo junto, mas a gente ainda assim continua trabalhando, né? E o nosso foco principal é salvar do pecado e guiar no serviço, e essa é a nossa missão. Amém, Rodney, seja bem-vindo. Obrigado. Léo, eu estou com um lenço hoje diferente do de vocês, porque é um presente da minha irmã, que mora fora do Brasil. Esse lenço é comemorativo do acampamento Desbravadores Mundial, que aconteceu nos Estados Unidos, Chosen. E aí a minha irmã me deu de presente. Acho que você ganhou alguma coisa também, né, Léo? O pastor me deu um presente também, né, pastor? Então, eu vi esse lenço hoje no pescoço dele e eu lembrei do presente que ele me deu. Ele me deu um arganel do Camporee Mundial, né, Chosen. E eu tenho lá esse arganel bem bonito. Eu já participei em algumas reuniões online e já me gabei por ele, viu, pastor? Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço a Marissa, minha irmã, que mora em Massachusetts, pelo presente. Bom, vamos fazer uma oração para a gente começar então esse momento? Convido você a fechar os olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento que vamos abrir a Bíblia e estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa ser conosco nesse momento, nos iluminando, nos dando a compreensão desse tema tão importante, sobre o nosso testemunho, sobre o partilhar de Cristo.
que o Senhor possa então fazer com que esse momento produza o nosso crescimento e que assim a gente possa avançar na nossa caminhada e no nosso testemunho pessoal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero começar aqui mencionando todos que estão conectados conosco, muito obrigado, é muito bom ver vocês aqui, alguns que estão de longe, a gente viu aqui pessoas da Angola que estão assistindo o culto conosco, a transmissão, e alguns que não puderam chegar a tempo para o culto, são aqui de Belém mesmo, estão no ambiente virtual, como o Caju, a Leonildes, que está lá em São Paulo, ela é da classe número 7, manda parabéns aí aos desbravadores, a Aparecida, o Cláudio, a Ivani, o Cássio, a Ivanise, a Marley, lá de Palmas, Tocantins, seja bem-vinda, Marley, o Arthur, que está também aqui conosco, o Isonir, a Marzila, o Erlon, a Célia e outros que estão entrando aqui agora. Esse canal, você pode fazer um comentário aqui no nosso chat, você pode mandar uma pergunta, uma participação para interagir com a gente ao longo da nossa dinâmica. Bom, nosso texto, para começarmos, compartilhar a história de Jesus, está em 1ª Epístola de João, a primeira carta pastoral de João, capítulo 5, versículo 13. Pode ler para a gente, Léo? Claro. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Léo, o que é? A gente vai falar muito sobre essa palavra testemunhar. Testemunho, normalmente a gente entende que tem uma parte de um júri, né? A testemunha vem para contar o que ela sabe, o que ela conhece do fato. Mas na linguagem bíblica cristã, o que é testemunhar? Muito bem, testemunhar tem a ver com essa palavrinha aqui, compartilhar, que é uma palavra que a gente pode dizer que está assim, hoje, é oportuna para esse momento, porque a gente vive hoje um momento de compartilhar. Então tudo é assim, pastor, ei, compartilha comigo aí, não é assim que funciona? E quando você compartilha algo, você testemunha daquilo que você, o quê? Daquilo que você contempla. Isso é muito importante, porque tudo aquilo que a gente compartilha, e agora trazendo um pouquinho para a nossa vida hoje, você compartilha às vezes no celular, ou em alguma outra, na sua rede social. Quando você compartilha, você testemunha daquilo que você contempla. Então testemunhar é você demonstrar aquilo que você contempla. E aí vem uma grande responsabilidade, né, pastor? Testemunhar biblicamente é contemplar a Cristo, e então dessa forma você compartilha Cristo com as pessoas. É você demonstrar através do seu viver que as coisas que você contempla, elas te transformam e elas fazem a diferença não só para a sua vida, mas também atraem outros, assim como Cristo atraía outros também. Interessante, Rodney, que testemunha só pode ser verdadeira se ela participou ou se ela viu algo, não é? Então, como o testemunho é de Cristo, como é que a gente pode tornar isso realmente prático, para que quando a gente estiver, aonde estivermos indo, trabalho, estudando, andando, vivendo, a gente possa representar bem esse chamado de Deus de testemunhas? No caso, é realmente presenciando Cristo em nossa vida, né? Acho interessante que muitas pessoas questionam, né, o poder de Jesus, os milagres de Jesus, perguntam, mas muitas pessoas às vezes esquecem de perguntar o que Cristo fez em sua vida, né? Então, cada um de nós, né, que um dia aceitamos a Cristo, tivemos uma experiência. Às vezes algumas foram, né, assim, dolorosas, outras foram mais amorosas, vamos dizer assim, mas para a gente testemunhar o que Cristo fez, né, de Cristo em si, temos que testemunhar o que realmente Ele fez por nós. Então, com isso, aí sim a gente pode falar, não, Cristo, Ele realmente é amor porque fez isso e isso para comigo. Então, esse é o principal foco em si. Então, Leonardo, o testemunho, ele tem como base essa relação de conhecimento, de vivência com Cristo, não é? Até porque o nosso testemunho não é de nós mesmos, é da pessoa de Jesus, o Salvador. Então, como é que a gente pode, Léo, se relacionar com Cristo? A gente está no Dia Mundial dos Bravadores. Que elementos devem fazer parte diariamente dessa busca do conhecer de Cristo e viver com Cristo? Essa é uma boa pergunta, pastor, porque relacionamento com Cristo é um grande desafio. Você citou aqui que
que a base, né, a gente precisa ter essa base é Cristo. A Bíblia, na verdade, tudo na Bíblia converge para Cristo. Então demonstra Cristo como realmente sendo o fundamento, sendo a base, ou seja, tudo aquilo que deve estruturar o nosso viver deve ser Cristo. Começando de Cristo, a gente então começa a ser construído nova criatura. Então, eu penso que o nosso relacionamento diário com Cristo, ele deve estar em primeiro lugar. Você tendo um relacionamento diário com Cristo, você lendo a sua Bíblia, você conversando com Cristo, não é só fazendo aquela oração do almoço, do café da manhã, mas você conversando, se relacionando, contando as suas angústias e reconhecendo as alegrias que Cristo, os benefícios da vida cristã, dessa forma, você se relaciona com Cristo, e aí é que a gente começa realmente a vivenciar, como disse o Rodney, a vivenciar, né, essa experiência. É daí que vêm as experiências desse relacionamento. Amém. Obrigado à participação de todos que estão online aqui conosco. A Aparecida diz: testemunho, eu creio, é o que Cristo viveu, e nós vivemos hoje aquilo que Cristo nos ensinou a passar às pessoas. E o Cláudio coloca: o fundamento do testemunho é conhecer Jesus pessoalmente. Se não conhecermos Jesus, apenas falaremos de doutrinas, de maneira teórica. Muito obrigado, Cláudio. Realmente é isso que precisamos, né? Uma vivência mais prática. Rodney, falando de Cristo como fundamento nosso do testemunho, a Bíblia traz para nós aí o texto de Efésios, no capítulo 2, e fala um pouquinho sobre o que é a vida humana antes de conhecer a Cristo e o que é a vida humana depois de conhecer a Cristo. Seria bom a gente ler esse pedacinho para contextualizar. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Vamos procurar aqui para a gente acompanhar na Bíblia. É importante esse momento, a gente fazer então essa análise do texto. Eu vou ler então, Rodney, os primeiros 3 versos, e aí você fala para a gente a primeira parte, o antes de conhecer a Cristo. Estou lendo então Efésios capítulo 2, verso 1 a verso 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Comenta para a gente, Rodney, como é que é o ser humano antes de conhecer a Cristo? Pois é, antes de conhecer a Cristo, é uma vida vazia. Eu poderia colocar assim. A gente vê tantas pessoas hoje buscando alegria, né? O tema desse mundial hoje, né, é alegria. E a gente vê as pessoas buscando alegria na bebida, nas drogas, né? E pessoas que, assim, trabalham, têm a vida, não é, comum, só que quando para no final de semana, por exemplo, né, ela começa a buscar algo para preencher o vazio do coração. E é importante lembrar que o pecado em si, quando, né, Adão e Eva pecaram, trouxe isso para todos nós. Ninguém está livre disso, né? Então, não significa, por exemplo, que eu sou pastor, por exemplo, que eu estou livre. Não, todos nós somos pecadores, né? E interessante que Deus já tinha um plano, né, para isso, e a gente vai ver aqui, que Deus já tinha um plano para todo esse tipo de problema. Porque você já pensou se nós não tivéssemos Cristo ter morrido por nós, nós não estaremos nem aqui na realidade, né? Então, antes de Cristo, realmente é um mundo de trevas, que infelizmente o mundo em fora aqui diz que é um mundo de luz, mas não é. Então, Efésios deixa isso bem claro, né? Aí, depois de Cristo, Rodney, a Bíblia diz aqui, que o versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Léo, como é que a gente pode entender isso? Porque existe uma discordância em alguns grupos religiosos sobre a questão da não necessidade da obediência à palavra de Deus e à sua lei. Só que aqui parece que é bem claro, não é?
a gente era distante do plano da salvação, filhos da ira, aí Cristo nos salva e nos faz viver uma vida de obras. Explica para a gente isso, qual o papel da obediência, das obras, nesse processo de salvação na vida cristã? Muito bem, eu anotei até aqui no meu guia de estudo, que isso é bem contraditório, parece, não vou dizer que é bem, parece contraditório, mas não é. Né? Por quê? As obras, elas não são feitas para substituir o sacrifício de Cristo. Às vezes as pessoas leem esse verso e elas pensam o seguinte, que as obras, né, quando elas estudam os versos de Paulo em muitos outros livros, elas pensam que as obras estão querendo substituir, a gente está querendo substituir as obras pelo sacrifício de Cristo. Isso não é verdade. O que nós queremos, na verdade, o que Cristo está querendo passar, é que nós devemos fazer as obras porque nós já aceitamos esse sacrifício. É diferente. Uma coisa é o sacrifício de Cristo, Ele nos perdoa e nos salva. Essa é a graça, nos cobre, como já foi falado aqui, da nossa natureza pecaminosa, que independente do que a gente faça, enquanto vivermos nesse mundo e não formos cobertos pelo incorruptível, continuaremos tendo ela. Enquanto estamos nessa situação, nós vamos ser pecadores, porém, a graça de Cristo é como um cobertor que nos cobre. E aí quando Cristo olha para a gente, quando Deus olha para a gente, Ele não vê o Leonardo pecador, Ele vê o Leonardo coberto pelo manto da justiça de Cristo. E aí isso é bacana, a gente pensar dessa forma. Por quê? Porque isso me traz uma tranquilidade de eu entender que, poxa, peraí, agora eu posso servir a Cristo. Eu posso errar, não porque a gente tropeça, mas Cristo Ele me lava, Ele me limpa, e com isso eu vou vivendo a minha vida, mais uma vida dedicada a Deus, a despeito de tudo, a despeito das minhas falhas. Né? Então as pessoas olham para isso, pastor, mas na verdade, o que a gente precisa entender é que Cristo nos limpa, nos salva, nos regenera todos os dias, e eu só basta aceitar essa graça. As obras, elas vêm em consequência dessa aceitação. É impossível, né, Rod, uma pessoa dizer que ela, por exemplo, está em Cristo, ela serve a Cristo, se as obras, aquilo que a gente vê nela é exatamente o oposto, falta coerência. Você acredita que hoje no mundo cristão, apesar de tanta Bíblia disponível, de tanta liberdade religiosa, a gente vive e vê testemunhas incoerentes, no sentido de dizer uma coisa e praticar outra? Sim, sim. É porque hoje em dia, Satanás sabe que todos nós, né, fomos comprados aí pelo sangue de Cristo. E ele sabe que o tempo dele está acabando. E ele quer levar todos com ele. Né, apesar de mostrar o contrário, né, de falar, não, essa vida cristã que você está vivendo é bobeira, vem para cá, para o meu lado. E mesmo sendo cristão, como o Léo falou, a gente vive uma guerra. Porque todos os dias, e não é tipo assim, eu me batizei aqui e agora pronto, estou livre. É aí que começa mesmo a luta. Então, realmente, quando você não tem a busca de Deus, né, todos nós já passamos por isso, né? Então, assim, quando você não busca Deus, né, quando você não ora, quando você não realmente compartilha, né, é importante colocar que não é uma cesta básica que vai me levar para o céu, né? Eu sempre falo muito, quando eu era, no caso, professor de escola sabatina, eu perguntava, quantos aqui estão salvos? E as pessoas ficavam com medo, né, de levantar a mão. Nós já fomos salvos, né? Não significa só porque a gente peca todos os dias, que no caso nós não estamos salvos. A questão é que é uma luta diária, né, para que possamos aí derrotar o mal. Não é fácil. Cristo já nos cobriu com o seu manto, né? E Satanás quer tirar isso da gente. Por isso que a gente tem, às vezes, algumas pessoas, todos nós já passamos por isso, incoerência às vezes, né? E é uma luta. O que a gente não pode parar é de crescer no processo de aproximação de Cristo, que a Bíblia chama de santificação, né? A minha vida passa a andar tão juntinha da dele que a minha vida prática, as minhas obras, são as obras dele. Esse é o processo que dá, então, evidências à salvação já ocorrida em minha vida. Pastor, é uma jornada progressiva, né? A vida espiritual é uma jornada progressiva. E de vida toda, né, Léo? Nunca podemos estagnar. A vida toda, exatamente.
Olha, o Evaldo Lobo coloca assim: testemunhar de Jesus é conhecê-lo através das Escrituras Sagradas, vivendo como Cristo viveu e seguindo o seu exemplo. Amém, irmão Evaldo, é isso mesmo. A Stephanie Seade diz assim: o testemunho é a materialização dos planos de Deus em nossas vidas. Testemunhar só é possível se experimentarmos Cristo diariamente. Assim, então, fica natural apresentarmos a Cristo. Amém, Stephanie, excelente comentário. O Agostinho Araújo diz: viver aquilo que Jesus viveu é testemunhar. O Arthur dos Santos: testemunhar é falar em prol de alguém. Como cristãos, nós falamos em prol de Cristo, o que vimos, lemos ou ouvimos e muito mais do que Ele continua fazendo em nossa vida. A Elaine Vanzler, a diretora da Escola Sabatina, obrigado, Elaine, pela participação online. Antes de conhecer Jesus, estávamos sentenciados à morte, porque não estávamos ligados à fonte da vida. E depois de Cristo, a gente tem a certeza da vitória. E salvação é isso, né, Roger? É a pessoa olhar para si mesmo e não ver como salvar, mas olhar para Cristo e não ver como se perder, porque Ele fez tudo. Então a gente olha para Ele como referencial e avança na caminhada cristã, apesar de estarmos ainda com uma plaquinha assim pendurada, né, em obras. É verdade. No caso, sempre quando a gente olha para Cristo, sabe que apesar de tudo que a gente enfrenta de luta espiritual, quando a gente olha para Cristo, a gente tem uma coisinha que o mundo hoje procura, que é a esperança. Esperança de um mundo melhor. E quando eu falo mundo, não é esse, né, mas um novo céu, nova terra, como Apocalipse nos mostra, né? Então isso que é confortante, por isso que é bom ser cristão, apesar de todo mundo falar o contrário. Não, beber é bom, usar drogas é bom momentaneamente, mas e depois? Né? Fica aquela coisa, poxa, o que eu vou fazer agora? Mas quando você tem Cristo, apesar de todos os problemas, você sabe que ali você tem uma mão poderosíssima, né? Alguém para te ajudar realmente, que nesse mundo às vezes não tem. Tem um comentário muito importante aqui do Arthur dos Santos. Ele diz: as boas obras são fruto da salvação que há em Cristo. Quem manifesta boas obras está em conformidade com a lei. A justiça de Cristo não nos isenta de uma humilde obediência. Léo, é isso mesmo, né? A gente não pode olhar para a lei como um meio de ser salvo, mas como um resultado de estar salvo. Cristo já pagou o preço, Ele fez tudo. Mas eu preciso agora, ao aceitar esse amor, entender o preço que custou a minha salvação, que é a vida de Cristo, viver uma vida diferente, não do meu jeito, não do meu gosto, mas conforme o plano de Deus. Aí que está olhar para a lei. Exatamente. Como esse referencial, não é? É verdade, pastor. Eu acho que ele sintetizou bem a ideia, né, porque o que nós necessitamos é fazer a vontade de Deus. Se a gente age do nosso dia a dia fazendo a vontade de Deus, então a gente está cumprindo o plano que Deus tem para nós, né? E aí isso daí é o que mais importa, né? Na vida do cristão. O cristão que vive uma vida e ele não está em conformidade com a vontade de Deus, ele vai seguindo o seu próprio caminho, alguma hora ele fatalmente tropeçará, né? Então é importante a gente ter esse conceito aí. Pastor, só Sim. pontuar aqui uma coisa interessante, que muitas pessoas falam assim: vocês falam que guardam sábado, não comem carne de porco e tal, vocês falam que vocês estão salvos. Não, nós não estamos salvos porque guardamos o sábado, nós não estamos salvos porque não comemos carne de porco ou porque vestimos diferentes. Nós estamos salvos porque Cristo morreu por nós na cruz. Quando a gente enxerga Cristo, automaticamente isso vai passando, né, a ser entendido por nós. Ou seja, quando você conhece a Cristo, você começa a perceber: poxa, eu tenho que andar por esse caminho. Às vezes a gente tropeça, mas Cristo está ali para te erguer novamente, né? Então, a lei que a gente guarda em si, não é porque, eu vou guardar a lei e vou ser salvo. Não, você está salvo porque Cristo já te salvou. Pastor, o senhor comentou sobre a questão da santificação, e assim, é bem interessante a gente notar que Cristo, ele dividiu o tempo em dois, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É assim também com a nossa vida, né? Ele, por exemplo, eu não nasci na igreja, então eu tenho um tempo, Leonardo antes de Cristo, Leonardo depois de Cristo. É igualzinho a história. E eu acho que é assim com todo mundo, até mesmo quem nasceu na igreja.
Porque a gente falou das experiências, mas em algum momento na vida a gente vai passando para os nossos filhos aquilo que a gente vive, contando as histórias bíblicas, mas em algum momento ele vai ter que ter a experiência dele e ele vai ter que decidir estar ao lado de Cristo e não. Esse é o momento dele do antes e depois de Cristo também. Esse momento ele é crucial, ele é um momento crucial na vida do cristão, porque a partir deste momento nós começamos a ser transformados, né? Começam a existir as mudanças, a gente começa a compreender as mudanças e aquilo que a gente precisa seguir, que é o caso. Então, a gente compreender todo o amor, todo o sacrifício de Cristo por nós é muito importante dentro desse contexto. Inclusive, nosso guia de estudos, Léo, ele fala sobre dois personagens, né? João e Tiago, que eram discípulos de Cristo e tinham um temperamento bem assim, aquele impetuoso, né? Abrupto, enraizado. Filhos do trovão. Filhos do trovão. E eles são transformados, tanto que João é chamado discípulo do amor. E aí eu te pergunto, Léo, o que de fato muda? Será que uma pessoa ela pode chegar um momento e dizer assim, minha vida não tem jeito, eu sou uma pessoa tão cheia de falhas, defeitos, a minha criação, minha natureza é tão ruim, difícil, eu nunca vou ser mudado. E quando a gente olha para João e Tiago, a gente vê perfeitamente essa possibilidade da mudança. O que de fato muda o ser humano? Proximidade. Primeiro que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar o ladrão num homem honesto, ela tem poder para transformar qualquer tipo de problema. E quando você se aproxima de Cristo, você passa, foi a questão do compartilhamento, é como se Cristo estivesse com seus discípulos, cada um com seu celular, eu vou trazer uma parábola moderna, é como se Cristo estivesse com um celular com cada discípulo seu, compartilhando vídeos, textos, todo momento de sabedoria, de espiritualidade, coisas que edificariam o seu ser, e eles estivessem consumindo aquilo ali todo momento. Quando isso acontece esse milagre aí, que é o maior milagre de todos, pastor, o milagre da transformação interna, porque nós, por natureza, somos egocêntricos, nós somos egoístas, nós pensamos na gente, é a minha família, é o meu trabalho, é o meu estudo, é o meu tudo, é o meu filho, é o meu tudo. Então, a gente tem um chamado para a abnegação do próprio eu, né? E então é muito importante a gente entender que Cristo, Ele compartilha a sua vida conosco. Felizmente, ou diria felizmente, nós não temos um celular com Cristo, mas nós temos a oração, nós temos a leitura da sua palavra. Se nós nos apegarmos a Cristo de tal forma como os discípulos se apegaram no passado, né? Então a gente vai também experimentar, pastor, essa transformação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, capítulo 2, versículo 12, verso 2. Entendeu? Então é importante isso daí. Só pontuar aqui o que o Léo está dizendo sobre essa questão, que a gente vê um relato dos dois, né? Chega na cidade lá, não consegue aposento e tal. Vamos fazer o seguinte, então, vamos mandar fogo em todo mundo, já que, né, ninguém está querendo receber o mestre. Jesus fala, não vim para matar o povo, eu vim para salvar, né? E é interessante que, às vezes, a gente pensa assim, transformação de vida é só o bêbado, né, o drogado, uma prostituta. Não, porque tem muitas pessoas que, no caso, não tem esse tipo de, vamos dizer assim, né, marginalidade da sociedade, mas que também são transformados. Exemplo, está aí, João, né? Então, assim, ele era um homem bem impetuoso, era aquele que se esbarrasse assim, o que foi? O que você está esbarrando em mim? Né? Está olhando para mim por quê? Então, assim, de repente, aos poucos ele foi conhecendo a Cristo, né? Creio que foi uma luta também para ele, porque não é fácil você mudar o seu temperamento, e aí só mesmo com a ajuda de Cristo que eles puderam fazer, né, ser uma nova pessoa. E olha, o que a gente pode perceber aí fora é que as pessoas podem não querer acreditar naquilo que a gente tenta ensinar. As pessoas podem não querer acreditar, mas não tem como elas questionarem a nossa mudança de vida, porque não há argumentos contra uma vida transformada. Então, eu creio que a nossa principal missão é viver o cristianismo na sua essência, é sermos coerentes, amarmos a Cristo, amarmos o próximo, e contra isso não vai ter argumento. Então a gente precisa brilhar por Cristo, ser sal à terra, para que aquilo que a gente for falar e ensinar,
seja apenas um complemento daquilo que já foi construído na mente e no coração das pessoas, porque elas já vão estar vendo a mensagem, vão estar vendo a pessoa de Cristo em nós, no nosso agir, no nosso viver, no nosso ir e vir. E eu acho que é essa que é a grande necessidade da igreja para esse momento que vivemos. Nós temos aqui o comentário do Wendel. Muito obrigado, Wendel, pela participação. Falando sobre salvação, Rodney, ele até ajuda a gente a reforçar esse pensamento aqui, para que ninguém entenda de forma errada. Ele diz: ao afirmarmos que estamos salvos, é preciso exaltar que a razão disso são os méritos de Cristo, para que não passemos a imagem de presunção. E é isso mesmo, Eda, muito obrigado por pontuar essa questão. Quando a gente fala assim, eu tenho que ter certeza da minha salvação, é de que Cristo já fez tudo por mim. Não que eu sou merecedor, não que eu tenha feito ou esteja fazendo alguma coisa por merecer, mas porque Ele já pagou o preço. E esse tomar posse do presente é aceitar a graça e viver uma nova vida que Ele oferece para mim a cada dia. Obrigado, Wenda, por essa importante fala. Avançando o nosso guia, a gente está com o nosso tempo aí bem avançado, mas para a gente não deixar de comentar um pouco, o nosso testemunho é falar de Cristo, é viver de Cristo. E Jesus, Ele restaurou as pessoas com quem Ele relacionou em todos os aspectos, de forma integral, física, mental, emocional e espiritual. Por exemplo, lá no livro de Marcos, no capítulo 5, acontece uma cena interessante, onde Cristo, Ele restaura a integridade de uma pessoa que estava dominada pelo inimigo. Os evangelhos têm relatos paralelos, e em algum momento parece que são 2 homens, depois é apenas um homem. O fato é que Cristo libertou pessoas dominadas pelo inimigo, e tornou essas pessoas agentes de esperança onde viviam. E fica claro para nós de que Cristo, Ele tem um poder para transformar qualquer pessoa, e habilitar qualquer pessoa transformada a ser um embaixador dEle, aonde quer que seja. E aí eu pergunto para vocês, como a gente pode viver isso e passar isso de forma mais intensa para as pessoas? Algumas que talvez estão aí com pensamentos contrários, não tem jeito a minha vida, eu já fiz tanta coisa errada, não vai dar certo, Cristo não tem como mudar esse coração tão duro que eu tenho passados sombrios, escuros, feios, eu me sinto mal ao lembrar disso, eu gostaria muito de ter uma esperança, mas eu não me encontro assim como alguém capaz de um dia poder conduzir um grupo de estudo, falar de Cristo para alguém, ou até cantar ou pregar, eu me sinto indigno. Como é que a gente pode levar uma esperança para essas pessoas que ainda pensam dessa maneira? Vai, diretor. Obrigado. Você só dá aquilo que você tem. Então, se você quer dar esperança para as pessoas, você precisa ter esperança. Eu penso dessa forma, né? Então, você precisa estar nutrido da palavra de Deus, da sabedoria que o Espírito Santo pode te dar, para que você possa aconselhar, para que você possa se achegar a pessoas e trazer para elas a palavra correta. Porque você pode contar essa história de 2 formas. São dois tipos de história, pastor. Uma é a história bíblica e outra é a história de experiências vividas. Então, quando você tem experiências com Cristo, você pode compartilhar isso com as pessoas de maneira mais até assim eficiente, mas isso também, né, não nos permite negligenciar as experiências bíblicas, né? Nós precisamos ser conhecedores dela, aplicá-las também na vida das pessoas, mas também ter as nossas experiências para poder compartilhar com outros. É interessante que a Bíblia coloca a história, né, desse homem. Você imagina, quando a gente lê a Bíblia, quando era explorador pequeno, o pessoal falava, olha, fazer aí o ano bíblico, vai ler, não tem gravura, não tem nada, e aí a gente começa então a imaginar cenas, né? E aí, vendo essa história aqui, você imagina, um homem ali no meio dos sepulcros, né? Ele vai até Jesus, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Qual o teu nome? Legião, porque é muitos, e aquela cidade já sabia, né? Já sabia que ele ali era uma pessoa diferente, que aquele ali não tinha jeito. Já viu aquelas pessoas que falam, não, isso aí não tem jeito não, isso aí, felizmente, já deu. E Jesus vai lá, tira ali os demônios daquele homem, de repente, ele se encontra sentado, porque ele ficava, né, para lá e para cá, vestido, certo, e consciente. Uau, até é de arrepiar.
E, de repente, ele fala, Senhor, deixa eu ir contigo. Não, você não vai. Acho que deve ter doído na hora, né? Poxa, não vou com o mestre. Você vai pregar, vai falar a mensagem para essas pessoas. Jesus não falou assim, olha, pega as 28 doutrinas da igreja adventista e prega. Não. Ele simplesmente virou e falou assim, fala o que eu fiz com você. Conta o que eu fiz. Conta a sua história. É. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo dar estudo bíblico. Conta a sua história. Né? Eu não consigo aí fazer um pequeno grupo pessoalmente, né? Eu tenho vergonha. Usa o WhatsApp, né? Usa o Instagram. Então, assim, aí vem aquela pergunta, poxa, mas essa pessoa que um dia matou, roubou, seja o que ela fez na vida, será que realmente ela tem o perdão de Deus em si? A Bíblia fala, né? Vinde e arrazoemos, e ele se tornará, né, branco como a lã, né, mais alvo que a neve, né? Então, assim, Jesus hoje nos chama, filho, não importa o que você fez no passado, não importa se as pessoas apontem o dedo para você. Eu, particularmente, como o Léo falou, eu não vejo o Rodney, o Léo, o Fanuel como o pecador, mas eu vejo como meus filhos. E Jesus viu ali aquele homem como um filho dele. E se fosse nos dias de hoje, as pessoas falam, não, vamos matar esse homem aí, porque não tem mais jeito. Mas Jesus não, peraí, vou dar um jeito agora. E ele realmente deu um jeito, e eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que ali ele mudou a vida de inúmeras pessoas, né? No céu nós saberemos, né? É verdade, no céu vamos saberemos. ter muitas surpresas. As pessoas dizem, nossa, mas fulano de tal fez isso, e isso, e isso. Está aqui no céu e a gente vai ter essa oportunidade também. Falando agora sobre convicção, segurança no dar o testemunho, a Bíblia apresenta para nós aqui em Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 23, o seguinte descritivo, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Léo, fala para a gente um pouquinho, dar um testemunho, falar, se não viver isso com convicção, com segurança, não vai impactar ninguém, não é? Não impacta, não impacta. E assim, é muito complicado você ter um cristão que não tem certeza da sua salvação. A gente, se a gente perguntasse para a igreja, você vai ver que você vai encontrar pessoas que vão falar assim, Rodney falou isso aqui já, eu não tenho certeza se eu estou salvo. Eu estou meio assim porque cometeu um pecado, porque aconteceu alguma coisa, porque está triste. A pessoa às vezes ela não se sente salva. Mas eu quero falar uma coisa, pastor. O evangelho ele é muito claro. Você acabou de ler aí. Acheguemos-nos com humildade e certeza, convicção. Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, tem que conhecer o Deus que você serve, não é se conhecer, nós já nos conhecemos. A gente já sabe que a gente é pior dos pecadores, que a gente é miserável, pobre, cego e nu. A gente já sabe. Agora, quando a gente conhece o Deus que a gente serve, que é um Deus misericordioso, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Quando você conhece esse Deus e entende que Deus é esse, que deu seu Filho, o maior ato de amor, não podemos continuar vivendo dessa forma, pastor. Não podemos continuar acreditando que a salvação é algo distante de nós. Não é, ela é real e está aqui. Basta a gente o quê? Basta nós nos apoderarmos dela. Entende? E é interessante, pastor, só pontuar aqui, que Deus não predestina ninguém. Deus não escolhe, fulano de tal, ele fez isso, então esse não está salvo. Beltrano de tal, ele ajuda muitas pessoas, então esse aqui vai estar salvo. Não, a salvação é para todos, né? Então, às vezes a pessoa que está nos assistindo agora pensa assim, mas eu fiz tantas coisas já pelas pessoas, eu não vou ser salvo. Marcos 16 diz, né, aquele que crê e for batizado será salvo.
ponto. Aquele que não crê, infelizmente, será condenado. Veja, é simples, é crer no Senhor Jesus, ir com humildade e ser batizado, e viver uma vida em si. Não é fácil? Não, não é fácil, porque você vai ter olhos para tudo, qualquer lugar, as pessoas para te julgar e falar que você está fazendo errado, mas, como o Léo falou, é conhecer a Deus, o Deus de Israel. Não importa o que as pessoas falem com você, o Deus de Israel que é o mais importante, é a palavra dele que você deve ouvir. Então que a gente tenha mais segurança, firmeza, né? Convicção, inclusive o texto de Hebreus fala, né? Tenhamos convicção, aproximemos com o coração sincero, com certeza de fé. Pastor, posso fazer um apelo para os irmãos que estão aqui na igreja e os irmãos que estão nos assistindo? Se você por acaso se encontra nessa situação, se você hoje olha para a sua vida e você tem dúvida da tua salvação, leia Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Mas não lê assim por ler não, reflita nele. E você vai ver que, como o Rodney falou aqui, o pastor também citou, a salvação, ela é algo muito real e muito palpável para todos nós. Amém. Obrigado aqui, olha, o Raimundo Costa, ele coloca: Cristo transforma aquele que o aceita, concede a alegria da esperança, recria para uma nova história e salva por sua graça. Amém. O irmão Evaldo Lobo também diz que testemunhar de Cristo é amar verdadeiramente de coração. Aliás, o amor resume, né, a obediência à lei de Deus. O amor é a própria lei. Bom, caminhando para o final, os últimos 5 minutos, a gente sabe que tudo na vida tem o seu preço. Por exemplo, uma formação acadêmica, o trabalho, a vaga de um trabalho muito concorrida, tudo precisa de esforço, construir alguma coisa na vida, ter a segurança para a família. Inclusive, existe um pensamento, né? Sem luta não tem vitória. Como é que a gente pode então pensar, será que vale a pena um esforço, uma dedicação diária, uma busca, muitas vezes deixar coisas que o meu coração é inclinado a querer fazer, aquilo que eu acho que me daria uma alegria, mesmo que momentânea? Será que vale a pena fazer uma série de processos de entrega, de se renegar, de servir em prol de Cristo e do que Ele oferece? Será que vale a pena? Porque parece algo assim um pouco distante da nossa realidade, não é? E desse momento. Será que a Bíblia traz para a gente alguma coisa, alguma orientação sobre esse valer a pena, para chegar lá no final e te olhar para trás e falar assim, valeu a pena, como a gente faz às vezes por alguns esforços de coisas comuns do dia a dia? Eu vou deixar agora, cordialmente, eu vou ceder aí a palavra ao Rodney, e depois eu faço as considerações também. Em João 14, se eu não me engano, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu for, estejais vós também. Às vezes a gente vê muitos filmes, né, de ficção, falando, né, de um novo planeta, né, de um novo mundo, e as pessoas se esforçam, né, a gente vê e constrói naves, etc. Podemos dizer que também na vida cristã, como eu acabei de citar em João, lá diz que nós vamos ter. Mas a palavra de Deus, ela realmente é válida? Aí sim, você pega lá 2 Timóteo, né, também, que fala que a palavra de Deus, ela realmente é útil para tudo na vida, e ela é real, né? Jesus também, ele é real. Quantas e quantas vezes já não passou às vezes na nossa cabeça, será que realmente ser cristão, ou será que é uma coisa assim, né, boba? Não, realmente vale a pena. É uma luta constante, vale a pena por um só motivo. Todos nós, inclusive em filmes e séries, aparece o quê? A vida eterna. Busca do elixir, né? Fonte da vida, e a gente sabe que existe, que é Cristo Jesus. Então realmente vale. Por quê? Porque todos nós temos oportunidade. Eu digo todos nós mesmo, o ladrão, o assaltante, seja quem for. Uma pessoa católica tem, um budista tem, um espírita tem, um satanista tem. Todos nós, a Bíblia deixa isso bem claro, Jesus morreu por todos. Infelizmente Satanás fala o contrário. Não, vocês estão aí vivendo, né, indo com a Bíblia debaixo do braço, né, de terno e gravata, para que isso, ficar cantando hinos? Vai curtir a vida que Deus preparou para nós
desde Adão e Eva não é essa. Não é essa. Deus, Ele quer que nós entendamos que a vida que Ele tem para nós é a vida eterna. E se nós temos isso em mente e buscamos e temos a oportunidade de todos os dias estar vivos, é porque Deus está dando a oportunidade cada vez mais de entender que está chegando o momento. Aqui é passageiro, né? Você vai envelhecer um dia, se Cristo não voltar antes, vai. Mas mesmo se você morrer, a Bíblia fala, você tem a oportunidade de chegar à vida eterna. Ou seja, respondendo a sua pergunta, vale muito a pena o sacrifício. Se for comparar com o sacrifício, né, Léo e pastor, de que Cristo fez, não é nada, não é verdade? Verdade. E assim, o grande segredo, eu anotei aqui na lição, vem dizendo o seguinte, ó, testemunhos poderosos se concentram no que Cristo fez por nós e não no que temos abandonado por Ele. Isso é muito interessante porque tudo na vida, pastor, tem o ônus e o bônus. Se você pensa numa profissão, você tem que estudar para poder adquirir o conhecimento necessário para desenvolver aquela atividade. Tem o ônus de ter que estudar para você poder depois ter o bônus. Se você vai praticar um esporte, você quer ser bom naquilo, o que o atleta faz? Ele treina muito, tem o ônus. Treina, deixa de comer isso, comer aquilo, para depois ter o bônus, que é a medalha. Né? Nós tivemos aqui uma linda programação, teve o ônus, tivemos que ficar até tarde, fomos dormir tarde, para poder organizar tudo, para ter o bônus, que é a satisfação de poder ver o dever cumprido pela causa de Deus. Tudo na vida tem isso, e não é diferente na vida do cristão. Só que qual é o problema? Muitos cristãos, eles olham, na hora de tomar a decisão, eles falam assim, o que isso vai me trazer de benefício? Por causa do egocentrismo. O que isso vai me trazer de benefício? Eu vou ter que largar isso, deixar de ganhar dinheiro, deixar de fazer aquilo? Ah, não quero não. Então, eles enxergam um benefício que não é futuro, é um benefício presente, eles não estão enxergando. Então, é importante isso daqui, esse segredo de nós nos concentrarmos no que Cristo fez por nós e não no que nós vamos abandonar por Ele. Então nós temos a vida eterna, mas já podemos desfrutar hoje de uma paz, de uma esperança, de um sentido de existência e do convívio, sabendo o propósito da nossa existência, que muitos não descobriram ainda por não entregarem a vida a Cristo. Então, existe uma promessa a ser cumprida um tempo à frente, no futuro, mas uma certeza de muitas bênçãos já derramadas no momento presente. Obrigado, Rodney, obrigado, Léo, foi muito bom a participação de vocês, obrigado a todos. Prazer aqui, é a gente chegou ao Prazer final. todo nosso. Esse momento que a gente vai ter que concluir aqui para fazer a sanitização da igreja, para o culto de 11 horas, nós vamos ter um momento agora, nós vamos orar, pedir o Leonardo para dirigir em oração, e em seguida a gente vai ouvir um testemunho de uma região bem diferente da nossa, região africana, e parte das nossas ofertas vão para essa região, para construir um colégio lá em Guiné, para abrir também uma escola na Libéria e para estabelecer um centro médico na Nigéria. Vamos ajudar com nossas ofertas para esses projetos que estão, para quem tem esse guia de estudos, está na parte de trás do nosso guia, e sempre a cada 3 meses as ofertas são direcionadas a uma região do mundo. Então, nos conduz em oração e em seguida fique com esse depoimento bonito, e às 11 horas continuaremos aqui com o culto de adoração ao nosso Deus com a série A Palavra. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nos trouxe até esse templo nesse dia especial. Obrigado pela recapitulação da lição, que esses ensinos que nós tivemos aqui, que nós recapitulamos, que eles realmente façam diferença na nossa vida e que nós possamos sair daqui com o coração cheio e desejoso de colocar isso em prática no nosso viver, no nosso cotidiano. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, guia-nos na vereda da Tua justiça, em nome de Cristo Jesus. Amém.